Olá, pessoal. Seja bem-vindo ao nosso espaço, a nossa nova casa, né? Que esses loucos aqui estão proporcionando um novo momento, que é esse podcast, né? O Show Te Falar. Então, deixa eu te falar uma coisa. Seja bem-vindo. Nós teremos aqui semanalmente, né? A nossa ideia é que semanalmente tenhamos convidados das mais diversas áreas aqui de atuação, seja nossa área profissional, que a gente vai explorar bastante aqui, área financeira, área imobiliária, empreendedorismo, saúde, esporte, enfim. Teremos várias pessoas, vários amigos, colegas, pessoas de diversas áreas de atuação, conversando conosco, gerando conteúdo, gerando entretenimento, dando risada, contando história. É o que a gente quer proporcionar para vocês nas próximas semanas, a partir de agora. Então, eu, Murilo, juntamente com a minha amiga, parceira, esposa, sócia, tudo, ela é tudo junto comigo, nós traremos esse momento, esse novo espaço aqui para vocês. Tá? Então, temos a expectativa que seja bastante agradável, promissor e gerando bastante conteúdo digno daquilo que vocês merecem e possam contribuir com o dia a dia de cada um de vocês, tá bom? Olá, pessoal, eu sou a Carol, como o Murilo mesmo falou, nós somos grandes parceiros aqui, casal, sócio, pai, mãe, então tudo junto, misturado, e o nosso propósito com o Deixa Eu Te Falar é trazer para vocês, de forma leve, de forma descontraída, informações, conteúdos que tenham a ver com a questão também da nossa empresa, né? Como eu falei, somos sócios da Contrate Consultoria, é um correspondente bancário. E nasceu, na verdade, deixa eu te falar, dessa confusão aí, Contrate Consultoria, que tem a ver com o ramo imobiliário, que tem a ver também com o nosso histórico, né, de trabalho, que a gente vai falar hoje para vocês aqui, para vocês conhecerem um pouco da Carol e do Murilo. Então, esse é o nosso primeiro Deixa Eu Te Falar. Então, a gente está aí ensaiando para vocês conhecerem um pouco da gente, um pouco da nossa história. E aí, já aproveitando, se inscrevam no nosso canal, ativa o nosso sininho lá para saber tudo sobre o Deixa Eu Te Falar, todos os conteúdos informativos também. E agora a gente começa, né, lançando esse primeiro aqui, falando um pouco do Murilo e um pouco da Carol. E ficar de olho na nossa agenda também, né? A gente já tem uma agenda bem interessante, né, nas próximas semanas aí de convidados. Então, fique de olho na nossa agenda, nos acompanhe e teremos vários conteúdos aqui bem interessantes, né? Bom, a Carol, como esposa, e vocês sabem que é a mulher que manda no relacionamento, então já vou partir para ela, para que ela possa trazer um pouco dela, né? Um pouco que seja... O pouco dela já é muito para mim, então... que ela começa a me chutar aqui debaixo da mesa, aqui, já querendo falar, então... bom, eu vou trazer um aspecto dela só para que vocês saibam essa pessoa incrível que ela é como profissional, como mãe, como mulher, como esposa. É uma pessoa assim que, bom, eu sou meio suspeito para falar, né, como marido, mas antes mesmo de ser marido já admirava, já conhecia, já trabalhei com ela. Até a gente vai falar sobre isso, que onde nasceu esse relacionamento. Mas é uma pessoa incrível, um profissional assim exemplar, e queria até saber que ela traga aqui para a mesa, traga para a gente como começou essa vida profissional dela, né? Porque onde ela bota a mão, o negócio vai ser bem feito, ela traz essa credibilidade na fala, nas atuações dela, e que todos ao redor gostam dessa credibilidade e admiram, né, tendo ela como líder, como gestora, enfim. Já falei bastante, já te joguei para cima, depois a gente eu acho que combina esse vai Pix, ter alguma coisa lá em casa hoje que vou ganhar alguma coisa, depois não sei. a gente combina esse Pix aí, não tem problema. Mas saber mais no detalhe como começou essa profissional tão incrível que você é. Então, pessoal, vou falar um pouco da minha história. Vai demorar um pouquinho, porque 43 anos, né? Tem bastante coisa para contar. Eu comecei aos 14 anos, né? Numa corretora do meu tio. Então, uma pessoa que eu admiro muito. Infelizmente já faleceu, mas me deu muita oportunidade na época. Foi uma experiência incrível, porque foi uma mistura ali de saindo da adolescência, misturando com, né, compromissos de adolescente, indo para a fase adulta. Então, foi muito interessante. Uma corretora de seguros.
Então, ali já começou, né, o meu interesse pela área financeira, pela área de seguros, né, seguradora em geral. Então, nasceu ali. Depois da corretora do meu tio, já passei para uma outra corretora, também na mesma Mas área. o seu tio te demitiu? Mais ou menos, não. Ele fechou a corretora, tinha outros objetivos, né? E aí foi uma demissão, assim, amigável, né? Demissão involuntária. Aí passei para também uma oportunidade numa corretora de seguros, né? De vida, automóvel, foi bem legal também, aprendi bastante coisa, conheci pessoas bem importantes, assim, na minha vida profissional, que inclusive até hoje, né, temos algumas amizades. E depois dessa corretora também tive uma outra oportunidade nessa área de seguros, de seguradora. Passei para a primeira seguradora do ramo. Então, saí da fase de corretora de seguros e fui para uma seguradora. Então, ali já teve, né, um upzinho de currículo, de informações bem importantes também. E aí, depois disso, sendo assim, bem rápida e objetiva, fui para a seguradora da Caixa, Caixa Seguradora. Ali começou, na minha fase profissional, uma fase bem importante, porque misturou a questão da seguradora com o ramo bancário. Então, ali aprendi bastante, comecei na seguradora em 2001, né? Faz bastante tempo. Então, ali a atividade tinha relação não só com a questão do seguro, mas também a relação com o banco, com os funcionários do banco. Então, isso me deu uma bagagem muito importante, que até hoje, né, na Contrate, a gente utiliza dessa bagagem, desse relacionamento, né, para usar na Contrate como correspondente bancário. Então, nosso correspondente hoje ele é exclusivo da Caixa. Então, a gente já começa aí falando de uma experiência de 2001 até agora. Então, bastante coisa aí para compartilhar com todos vocês também, de experiência, de pessoas que a gente conhece do ramo. E a ideia até do Deixa eu te falar, nasceu disso, né? Como que a gente pode compartilhar tudo que a gente sabe, né, de forma leve, descontraída, para o nosso público e abrir também para convidados, não só falando da nossa área, mas também falando de outras coisas importantes para a vida, né? Então, deixa eu te falar, já começou com esse objetivo. E aí a gente trabalhou bastante tempo nessa questão de gerência também. Eu fui, na última experiência, eu fui superintendente da parte de seguros da Caixa durante 6 anos. Então, tive aí uma grande experiência com gestão de pessoas. Tá, mas aí você entrou em 2001 na seguradora. Sim. Como? Em qual posição? Qual área de atuação? Já cortei, né? Não, é para entender, só para organizar a ideia, porque... Viu só, pessoal? É assim, eu esqueço das coisas, aí ele vai lá e já... Em 2001, entrou em Isso, Porto Alegre. aí eu entrei em Porto Alegre como consultora, atendendo um grupo de agências, né? Atendendo no sentido de dar treinamentos, conhecimento da parte de seguros. Então, isso começou em 2001. Aí fui até 2009 com essa atividade. Aí, em 2009, eu tive um episódio na minha vida pessoal, onde a minha primeira filha, Eduarda, meu amorzinho, hoje ela tem 17 anos, mas na época ela tinha 2 anos. Ela teve um problema sério de saúde, né, diabetes tipo 1, como a gente já convive com isso, né, diariamente lá em casa. E aí eu resolvi sair da seguradora para cuidar dela, para dar esse tempo assim na vida dela e na minha também, né? Conhecer bem, exatamente, conhecer bem essa doença, saber como que eu iria lidar com isso, né, com uma criança na época de 2 anos. Sendo que na minha família não tinha histórico nenhum, eu nem sabia direito o que era uma doença, né, diabetes tipo 1. Então, tirei um tempo para estudar sobre isso, saber como que eu ia lidar com ela, como que eu ia lidar com a minha vida a partir dali. Então, eu dei essa pausa, né, em 2009 por conta disso. E aí, logo depois, já consegui me reestabelecer, né, entender, estudei bastante sobre isso, né, como que a gente iria lidar
com ela, né, com uma doença que é para a vida toda, e de uma forma leve também, como a gente está, né, falando do Deixa Eu Te Falar, de forma leve, trazer também para a vida pessoal essa questão de lidar com algo que é para a vida toda, mas de uma forma natural, de uma forma leve. Então, foi esse episódio... E esse cuidado, bom, eu sou leigo, né, na medicina, mas da diabetes tipo 1, ele é um cuidado que ele para sempre, né? É algo que não vou dizer que não tem a cura em si, mas da medicina a gente não pode duvidar nada. Hoje não se tem, né? Então é aquela questão de aplicar insulina diariamente em cada uma dos momentos de alimentação, né? Então, como que você, naquela época, ela tinha o quê? 2 anos quando foi 2 anos. Foi descoberto. Como que era essa cabeça, né? Porque de uma hora para outra ali cessa a parte profissional para cuidar do filho, mas existe a necessidade também do trabalho em si. Como que veio posteriormente a ideia de dar continuidade no trabalho? Porque existe um momento onde você falou, pô, agora eu já estou mais confortável, né, com relação à saúde dela. Então, como foi esse retorno, né? Nesse momento virou uma chavezinha, né, do que é importante para mim, do que alguns valores mudaram também. Depois que a gente tem filho, já muda totalmente, né, os valores da gente, principalmente as mães. Naquele momento eu pensei, eu vou ir para um lado mais de empreender, de criar algo que eu tenha um tempo maior para ela, né? Na época eu só tinha ela, hoje eu já tenho mais 2. Então, acumulou aí mais 3 filhos. Na época eu pensei nisso, o que eu vou fazer, né? Aplicando o meu conhecimento, a minha formação, em algo que seja legal para mim, que eu possa curtir um pouco ela, dar atenção para ela também, né? Ter tempo, né? Ter tempo para ela, cuidar dessa parte também. Então, foi quando eu lancei. Na época, a Caixa tinha começado já com essa questão de correspondente, foi em final de 2009. E aí, em conversa com várias pessoas de relacionamento dentro da Caixa, eu decidi montar o primeiro correspondente em 2009. Na época, foi um grande desafio, tanto para mim, né, por conta dessa questão toda familiar, mas também pelo desafio do trabalho, porque um correspondente bancário na época era algo super novo. Isso é bom? Sim, é ótimo, né? A gente começar com algo que ainda não tem, que a gente precisa se desafiar. Por outro lado, era um desafio de ir para uma área onde ainda não tinha total conhecimento da própria Caixa em questão de sistemas, de como que ia funcionar. Então, a gente passou por vários perrengues ali de como seria, né, o andamento do nosso trabalho como correspondente. Aprendi muita coisa que serve para a vida atual, né? Aprendi também a reinventar muita coisa, reinventar nessa área. E aí fiquei até 2015 como correspondente na região sul, né, Cachoeirinha especificamente. Eu tinha então um correspondente bancário em Cachoeirinha, em Porto Alegre, em Sapucaia do Sul e tive também em Canoas. Então foram 4 pontos e aí já estava, né, quase surtando. Mas deu tudo certo, né? A gente conseguiu passar por essa etapa aí de aprendizagem inicial desse projeto. Foi muito promissor, teve muito sucesso. E aí, em 2015, eu recebi uma proposta. Mas eu vou provocar aqui uma pausa, tá? Retornando um pouco, só para o pessoal que está assistindo poder também entender melhor. A atuação de consultor que veio de 2001 até 2009, né, quando você parou ali para 2008, né, quando parou ali para cuidar da Duda, ela era uma atuação mais focada em produtos securitários, né? Isso. Então, você dava esse apoio todo às agências, como você disse, né, as agências, as unidades ali dos bancos, proporcionando essa consultoria
dos produtos bancários na questão de seguridade. Então, Isso. eu estou falando isso porque eu também atuei, então é só mesmo para deixar isso claro para o pessoal de casa que está ouvindo. Qual foi... Aí, de uma hora para outra, desculpa. Você muda para um ambiente de financiamento habitacional. Exatamente. Então, assim, foi uma virada isso, total. pode parecer que não, né, que são produtos bancários, é ambiente bancário, mas é completamente diferente, né? Então, o que foi que mais te gerou assim, uma necessidade de readaptação, né? De recriar, você se reinventar nesse cenário, porque era novo. Por mais que fosse Sim. um ambiente bancário, era novo. Então, o que mais o que teve que fazer, né? Estudar e voltar, e tendo ainda a situação da filha ainda pequena. Sim. Que requer cuidado. Eu né? sempre fui uma pessoa, como é que chama aí? Inquieta, né? Bastante. Bom, né? A gente convive aí todos os dias, né? Então eu gosto dessa coisa do desafio, de estudar, de conhecer coisas novas. E nessa época foi uma época que eu fui para um lado bem desafiador, de conhecer mesmo coisas novas. E realmente parece, né, que é o mesmo ambiente caixa, que são os mesmos produtos, mas não tem nada a ver. São produtos totalmente diferentes e que eu tive que estudar muito, né? E, claro, quebrei a cabeça várias vezes, vamos dizer assim, bati de frente com várias situações onde eu aprendi muita coisa também. E hoje estou aí, né? Batendo cabeça de novo. Continua batendo cabeça. E vou bater até, né, onde for preciso. Então, mas é bem, bem importante falar dessa virada de chave que realmente não saiu de um lado onde a gente atuava com produtos da seguradora e a empresa, na época, foi para um lado totalmente diferente, que é um lado de financiamento imobiliário, empréstimos consignados, conta corrente, que tem mais a ver com produtos do próprio banco mesmo, né? Que a parte de seguros também a gente atua hoje, mas fica como um produto secundário, né? E não como o produto principal. Sim, para chegar a ter esse know-how todo, né? Que você teve 4 pontos de atuação, né? Repete, Canoas, Cachoeirinha, Sapucaia e Porto Alegre. Então, era uma baita estrutura, né? Equipe grande. Então, nesse instante, você disse que houve uma saída, né, em 2015. Isso. E um retorno, então, para... Daí em 2015, eu recebi uma proposta da seguradora da Caixa novamente, onde eu já tinha atuado lá de 2001 a 2009, para ir para uma função completamente diferente do que eu atuava lá em 2009, para ser superintendente na área de seguros da região sul. E aí, na época, né, balancei bastante, bati cabeça de novo. E aí, vou para que lado? Na época, eu decidi, né, ir para essa nova atuação. Eu digo nova porque eu fui para uma área de gestão, né? Sim. Onde atuar com equipes, apesar dos produtos serem os mesmos, mas a atividade principal era diferente, né? Lidar com metas, com equipes à distância, equipes próximas também. Então, foi também um grande desafio. Aprendi bastante coisa nesse período e finalizei esse período de 2015 agora no ano passado. Então, tive aí 6 anos de atuação como superintendente na seguradora da Caixa, na região sul. Aproveitei bastante desse período para aprender, principalmente na questão de gestão, de liderança, conhecimento, né, nessa questão. Então, foi realmente uma fase bem importante, onde a gente se conheceu, inclusive. Era isso que eu ia falar, que tem um ponto mais importante, brincadeira, que foi a gente se conhecer, né, dentro do... Bom, eu vou falar um pouco também dessa minha trajetória, mas que aí vem a questão do lado pessoal, né, da gente ter se conhecido no meio da seguradora ali, e para quem está assistindo, muita gente não sabe, mas se falava muito, quando a gente se conheceu ali, nesse ambiente lá de trabalho, se falava muito que dentro da própria empresa não podia ter relacionamento, né?
E aí a gente... e agora? Começamos o nosso relacionamento dentro do ambiente. Falava que não podia. Que nada, pode sim, não tem problema. Aí a Carol falava assim, tá, vamos falar para os chefes. Eu, não, deixa quieto, deixa escondido. Não, tem que contar para os chefes. Não, deixa quieto, vai dar problema. Até que, por fim, a gente optou, vamos falar, vamos chamar os nossos chefes, nossos superiores imediatos ali, vamos abrir o jogo, falamos para eles, falamos para o presidente da empresa. Na verdade, eu acho que ele estava tentando se escapar, entendeu, pessoal? E aí ele começou a me falar, vamos esperar mais um pouco? Não, esperar para não ter, eu preciso do meu emprego, eu perco, daqui a pouco eu perco o emprego e perco a namorada. Ele queria se escapar, na verdade. E aí a gente falou, lógico, jogamos sempre limpo, né? E deu tudo certo. Então a empresa apoiou, não ficou nada pendente quanto a isso, mas foi a passagem mais feliz da vida dela, eu tenho certeza disso. Ela não vai dar o braço a torcer aqui, brincadeira. Mas assim, durante essa trajetória também eu acho que é importante falar do retorno na seguradora. Tiveram ali vários pontos de destaque ali, que foram aquelas viagens, né? Campanhas e também a admiração que eu sei que existe, eu falando em nome dos nossos amigos consultores que foram liderados por você, né? Então, muita gente brinca ali do quanto você pegava no pé ali com os planos de ação, com os feedbacks. Gente, dia de feedback, né? A gente tem sempre aqueles momentos de feedback de equipe, mas tinha na sala da Carol um chicote pendurado na parede, porque era o dia de bater nos consultores, tá? É óbvio, tudo isso aí é uma brincadeira, inclusive dos próprios consultores, mas que todo mundo exaltava bastante o estilo de liderança da Carol, que foi uma liderança sempre muito próxima aos liderados, né? Eu gostaria muito que você falasse sobre isso, sobre a sua equipe, sobre os consultores, sobre esse momento que você teve de aprendizagem com eles, né? Então, o quanto eles puderam te contribuir com a sua carreira, com o seu crescimento, porque foram anos de avaliações onde nós, gestores, né, tínhamos essas avaliações e você tinha sempre as notas lá em cima, sendo dura. Então, eu acho que é importante falar sobre isso, esse seu perfil de liderança que eu admiro muito, né? Então, falando um pouco sobre algumas realizações dessa época, a Caixa Seguradora, ela tinha algumas ações, entregas de resultados ligadas a viagens, premiações, na verdade, né? Então, a filial Rio Grande do Sul e Santa Catarina, uma época também ficou unida, né? Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, consultores desses dois estados ficavam sobre a minha gestão, minha responsabilidade. Então, a gente ganhou e a gente foi muito feliz nessa época. Eu não vou lembrar agora de cabeça aqui, mas a gente ganhou várias viagens internacionais. Eu conheci África do Sul, Grécia, Orlando, que nós fomos juntos também. Murilo em outro estado, representando outro estado, mas a gente foi juntos também como uma forma de premiação. Teve outros, não lembro agora de cabeça, mas acho que foram 5 ou 6 premiações durante esses 6 anos. Eu acredito que pelo menos uma viagem internacional por ano a filial do Sul aqui conquistou. Sempre pautada em resultado, né? Sempre com resultado. Então, isso foi bem interessante, bem importante no meu currículo, não só pelo currículo, mas também pela realização pessoal. Porque ali a gente tinha essa questão da equipe unida, né? Eu sempre trabalhei com uma gestão bem próxima às pessoas, entendendo não só o lado pessoal de cada um, mas também buscando entender o resultado, como que as pessoas, né, estavam lá buscando o resultado de trabalho mesmo, né, de meta, de realização ali da atuação da pessoa. Então, isso foi bem interessante, a gente compartilhava muito entre os superintendentes, né? Na época também, Murilo atuava em alguns estados e a gente trocava experiência também, e foi bem bacana. Foi aí que começou, né, a nossa admiração pessoal de trabalho. Acho que isso é bem importante, né, ter uma relação de admiração. Então, eu tenho uma relação de admiração
que começou lá atrás, né, quando a gente era só colegas de trabalho, vamos dizer assim, pelos resultados também, né, pelas atitudes que a pessoa tem. Então, eu tive o privilégio de te conhecer primeiro pelas atitudes, porque a gente tem lá, né, os relacionamentos que a gente conhece as pessoas de um lado ali na balada, sentando, dando risada. Aí é mais fácil de criar uma conexão. Bem mais fácil. Quando a gente tem uma conexão com uma pessoa nas horas difíceis, né? Vamos dizer assim, lá no trabalho, e admirando a postura da pessoa, como que a pessoa vai sair de uma situação difícil, né? Ela pode sair de uma maneira amigável, numa situação difícil, ou ela pode sair de uma maneira não tão amigável, prejudicando o outro, né? Então, isso no meio empresarial, em uma empresa grande, eu sempre fico em alerta, né? Observando o comportamento da pessoa. E eu lembro na época que a gente compartilhava muito esses momentos. Momentos difíceis, momentos alegres. E aí a gente vai admirando ali a pessoa, né? Como que ela vai se desafiar num momento lá num momento crítico, né? Eu posso simplesmente jogar a minha responsabilidade para outro, ou eu seguro aqui no peito, né? E toco para frente. Então, eu acho que isso é uma das coisas que eu admiro, e a gente criou essa conexão primeiro ali de postura, de trabalho. E aí depois a gente sentou numa mesa de bar, e aí a gente, Não, na né, verdade já começou com mesa de bar e depois a gente foi ver a postura, né? Aí foi mais fácil. Já sabia bem da índole, né? Sim. Esse aí tá no currículo. Primeiro check-in ali já tá ok. Depois da tempestade vem a bonança, né? Então a gente se viu numa tempestade e situações bastante adversas, né? Profissionalmente falando. E ia sobressaindo, né? E a gente ia dando o nosso jeito ali de escapar de algumas ciladas, algumas situações bastante complicadas. E isso sim é admirável, né? Então é recíproco, óbvio. Aconteceu conosco, né? Então estamos aqui, né? Hoje. Então não só... Gente, eu vou falar uma coisa bem interessante aqui que a Carol... a gente estava conversando outro dia, porque a gente, casados, né? Sócios, então a gente trabalha junto, a gente vive junto, a gente mora junto, viaja junto, vai para a academia, vai junto, vai trabalhar, vai junto. E outro dia ela teve a audácia de falar assim, eu tô te achando tão distante de mim. Então eu falei, só se você subir nas minhas costas, e a gente... Só sobe nas minhas costas, porque mais junto que isso não tem como, é impossível. Foi aquele momento de TPM versus... deixa eu falar alguma coisa aí. Mas assim, chegou nesse ponto ali na seguradora, né? Eu te falei dos consultores, até tentando exaltar os consultores, mas você nem deu bola para eles, então eles vão te encher de mensagem, pode ter certeza. Eu dei, sim. E aí, mas logo após, houve toda aquela reestruturação, né, do ambiente caixa, dos bids e do nascimento das novas empresas ali que surgiram, o fim ali da Caixa Seguradora Nomenclatura, onde veio CNP e o nascimento ali das novas JVs, né, da Caixa. E aí surgiu o nosso novo projeto profissional, que foi o retorno ao correspondente, né? O seu retorno e o meu início. Então, para mim, foi um mundo novo. Então, assim, eu acho que é importante falar, tenho certeza, né? Que é importante falar da atuação do correspondente, né? Para que as pessoas saibam onde que nós estamos hoje e onde a gente quer chegar, que temos grandes projetos aí pela frente. Então, né? O nosso desafio hoje na Contrate Consultoria, né? Nós sócios, a gente evoluir, né? Em relação a conhecimento também. A gente sempre estuda e tenta evoluir na questão dos produtos. E o Deixa eu te falar tem a ver totalmente com isso, né? A Contrate, na verdade, foi o nosso principal objetivo, e a Deixa eu te falar vai complementar, né,
e também outros participantes que talvez não tenham tanto a ver com o negócio em si da Contrate, mas que complementa, né, deixa eu te falar. Então, assim, a gente tem esse grande objetivo de evoluir e evoluir também com a informação, porque hoje a questão da Contrate, a gente faz muita live, a gente faz também muitas apresentações lá no nosso Insta, e aí a gente pensou, vamos montar um podcast onde a gente possa passar a informação para as pessoas de forma leve e que todo mundo entenda. Porque muitas vezes a gente fala numa linguagem mais técnica, numa linguagem mais do nosso meio, né? E aqui é um espaço que a gente tem de trazer pessoas desse meio, por exemplo, um engenheiro da Caixa, um advogado, e que vai falar disso, mas também vai falar de outras coisas, outras questões que vão favorecer qualquer pessoa, não só as pessoas do meio. Então, esse é o nosso principal objetivo. Beleza. É o nosso principal objetivo dentro de vários outros projetos paralelos que a gente tem, né? Como esse, onde teremos aí convidados para trazer informações da nossa área de atuação, de habitação e financiamento imobiliário, empréstimo consignado e todos os produtos que se enquadram na nossa atividade. Então, teremos aqui convidados falando de seguros, de consórcio, de previdência, falando de empreendedorismo, falando de gestão, de liderança, também falando de outros assuntos, não somente da nossa área de atuação. Então, são conteúdos diversos, variados, para que possa atender a expectativa dos nossos amigos, as pessoas que estão nos assistindo, né, que estão se inscrevendo, que vão nos acompanhar, então, a partir de agora. Não é isso? Deixa eu te falar. Agora eu vou passar Vou passar agora para o Murilo falar um pouco da história dele, mas antes disso eu queria falar um pouquinho, né? Já que a gente convive todos os dias, diariamente, e mesmo assim eu acho que às vezes ele está distante. Sobe nas minhas costas, já te dei a dica de como ficar tão próximo. Tá? Então fala para nós aqui como que é essa questão de... Murilo é mineiro, viu, gente? Então, gaúcho com mineiro certamente... já deu uma embolada no meio de campo. Certamente já perceberam pelo sotaque, né? Falaram, esse cara de algum lugar ele que não seja do sul, isso aí é certo. Então, Murilo já passou por vários estados. Então, conta para nós como que é ser mineiro, ter passado por Santa Catarina, ter passado por Goiás... Belo Horizonte, né? Morou, porque na verdade a origem dele é em Montes Claros, interior de Minas. E Salvador. Eu passei por tanto lugar que já... Então, assim, além da experiência profissional que ele tem, que é gigantesca, tem a experiência também de ter passado por vários estados, várias culturas. E isso eu acho que eu posso ser guia turista. Bem importante também, porque aqui a gente vai unir as forças, né? Eu falo de união porque não só do casamento, da sociedade, a gente tem uma união, uma força profissional. Porque Murilo conhece, além de todos os estados, praticamente, passou por várias empresas também que têm a ver com esse ramo, né? Com o ramo financeiro, imobiliário, de seguros. Então, conta pra gente aqui como que é passar o rodo, vamos dizer assim. Na verdade, para mim, assim, tudo foi muito... A minha vida foram surpresas que foram acontecendo. Nada programado, nada do que foi... Algumas coisas que eu programei acabaram não fluindo. Então, eu vou deixando a vida me levar, como bem já diz a música, né? Na verdade, o meu sonho sempre foi ali, quando adolescente, que a gente pergunta o que você quer fazer, o que você quer ser. Eu queria ser militar. Era o grande sonho da minha vida, era ser militar. Inicialmente do corpo do Exército, da Aeronáutica, porém, naquela época, minha mãe, muito apegada, nós somos 3 filhos, né? Não só comigo, mas minhas 2 irmãs também.
Minha mãe muito apegada e era aquela história, quer ter a galinha dos ovos de ouro, ter tudo debaixo da asa, né? Não quer que saia para longe. Eu pensei, caramba, eu não vou, porque os cursos do Exército Aeronáutica são, se não me engano, é Campinas, tem no interior de Resende, não sei, no interior do Rio de Janeiro. E eu pensei, poxa, eu estou no interior de Minas, no norte de Minas Gerais, então vai ser mais complicado eu ir para lá. Por mais que meu pai sempre falava, a gente cria o filho para o mundo, enquanto a mãe quer segurar, né? Lá em casa era assim. E eu tinha esse sonho de ser militar, daí eu pensei, então eu vou fazer algo mais próximo, que eu vou ser militar, oficial militar do Corpo de Bombeiros. Era o que eu projetei para mim. E terminei o terceiro ano em Montes Claros. Não tinha naquela época um curso preparatório específico para o Corpo de Bombeiros. Eu fui morar em Belo Horizonte para estudar. Na verdade, eu fui para namorar, eu não fui para... eu acho que aí tem treta nesse meio aí. Meu pai acha que eu fui para estudar, eu fui para namorar. Enfim, brincadeira. Estudei, eu fiz o preparatório para o Corpo de Bombeiros, não tinha o concurso todo ano, né? E teve um primeiro curso, o concurso eu perdi, daí eu foquei um pouco mais. E quando eu fiz a prova, na segunda vez, isso ao longo de 5 anos, né? Quando eu fiz a prova pela segunda vez e no dia do resultado da primeira etapa, que eu fui classificado para as próximas etapas, eu estava internado, né, numa cama no hospital, internado com uma lesão no meu rim esquerdo. Então, assim, esse foi um grande divisor, um dos grandes divisores de água na minha vida, né? Eu tive lá 2, 3 divisores de água que mudaram o curso ali da minha vida. Esse foi um grande. Eu tive, do nada, assim, uma síndrome nefrótica, né? Uma lesão no meu rim esquerdo. E, graças a Deus, né, eu, como cristão e família bastante cristã, assim, católica, enfim, eu coloco sempre que Deus me livrou de algo pior, além, né, da questão da vida em si, mas não precisei de transplante, não precisei de hemodiálise, né, porque isso é bem complicado de lidar. Mas o meu tratamento foi 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, à base de corticoide. Então, eu aumentei aí 40 quilos, né, porque o corticoide, ele incha, ele engorda, ele aumenta o apetite, enfim. Para ele me curar de uma coisa, ele me trouxe... Então, como que eu iria dar sequência numa carreira militar, né? Não tinha mais como. Então, foi uma grande frustração para mim, mas o bom, né, que eu agradeço a Deus, é que eu sempre me cerquei de boas pessoas, de pessoas espetaculares, excelentes, que foram essas pessoas que eram próximas a mim, que me salvaram, vamos assim dizer. Porque trabalharam o meu emocional de que aquilo era o momento e ia passar. E passou. Pois é, isso que eu ia até questionar, como é que foi essa virada de chave, assim, de sair de um sonho e ir para um lado totalmente diferente, né? Criar novos sonhos, na verdade. Eu vi que eu tinha que passar por aquilo para mudar a minha cabeça. Talvez a carreira militar não fosse para mim. Eu tinha que entender isso. Então, aconteceu naquele momento. E eu precisei estar ali numa cama de hospital, uma situação delicadíssima. Eu não sabia que o rim era tão... pegava tanto a pessoa assim, de jogar numa cama assim mesmo. E cuidem, tá? Então, tomem bastante água, cuida do seu corpo, da sua máquina, porque uma hora, quando grita, a saúde, ela diz tudo na vida é saúde, né? Sim. Isso aí é o que manda na gente. Enfim, eu tive várias pessoas ao meu redor que me jogaram para cima e isso contou muito para minha recuperação. Só que eu não podia mais carreira militar, não tinha mais como. Daí eu tinha que fazer alguma coisa, né? Tenho que trabalhar, tenho que estudar. Né? E aí eu retornei para Montes Claros, né? Fiz todo o meu tratamento ali dentro de casa com meus pais. E surgiu uma oportunidade depois de um estágio na cooperativa de crédito, em Montes Claros. Eu sou mineiro, nascido, criado, então eu saí com 19 anos para Belo Horizonte para estudar, namorar e estudar. E retornei depois de 5 anos, não foram 5 anos exatamente, né? Mas eu retornei e consegui esse estágio na cooperativa de crédito.
Passados 6 meses de estágio, surgiu uma oportunidade também de estágio no banco. Naquela época, eu tinha comigo que um banco era mais promissor do que a cooperativa de crédito. Não estou colocando que um seja melhor do que o outro. Naquela época, porque assim, ó, eu entro num desafio, eu entro para crescer, eu entro para evoluir. Comigo sempre foi assim e eu fico muito incomodado se eu não estiver evoluindo. Seja em conhecimento, seja em posição, seja em promoção, enfim, eu preciso evoluir. E eu via naquela época que o banco poderia me fornecer uma maior possibilidade de crescimento. E eu topei participar de um processo, porque eu era estagiário na cooperativa, mas eu trabalhava de gravatinha, tinha minha mesa. Lá no banco, eu seria aquele posso ajudar, sabe? Com aquele colete ali, ficava em pé lá na porta, não tinha mesa, nada. E eu topei. Falei, lá eu vou crescer mais rápido do que aqui. Era um conceito que eu tinha na minha cabeça naquela época. E eu participei do processo seletivo, fui selecionado para o banco e coloquei lá o meu colete e ficava lá na porta do banco, atendendo, abordando as pessoas que chegavam. Inclusive, tem um detalhe aqui que muitos amigos passavam na porta e zombavam, tiravam onda com a minha cara. Né? Falavam assim, e aí, quanto é o gás? Porque aqueles coletes, né, de vendedor de gás. Outros falavam assim, já tá pronto pro futebol uma hora dessa. Colete, né? O coletinho para jogar futebol. E eu falava, não, deixa, tudo bem. Isso aqui vai passar, eu vou rapidinho, eu vou crescer. E foi 2 meses e meio, exatamente 2 meses e meio depois que eu entrei como estagiário, eu recebi um convite para assumir uma posição de gerente no banco. Foi muito rápido. E lógico, aceitei, óbvio, mas eu tinha que passar por um processo de entrevistas, de questão psicólogo, prova, um monte de coisa, tirar algumas certificações, enfim. E foram uns 20 dias ali bem maçantes, eu já estava quase desistindo assim, de tanta coisa que tinha que fazer, até que fui aprovado para a posição e assumi como gerente no banco. Foi maravilhoso, eu não vou dizer perfeito em si, nada na vida é perfeito, né? Mas foi maravilhoso. Apanhei pra caramba, tomei muita porrada. Bateu cabeça. Mas apanhei muito, era novo, sendo gerente no banco. Apanhei muito, mas aprendi. Aprendi coisas pra vida, sabe? Deixou de ser boca aberta. Eu deixei de ser boca aberta. Viu, pessoal? Eu falo que Murilo não conhece algumas gírias algumas gírias dos gaúchos, e aí eu chamo às vezes ele de boca aberta, e aí ele fica... Não, se eu for falar aqui com eles tudo que você me chama, então... daí eu apanhei muito, assim, mas óbvio, teve muita coisa boa, eu sou muito grato ao banco, à oportunidade, foi no Banco Mercantil. E daí eu já estava naquela, quero crescer, quero continuar. E só que eu estava já entrando num momento assim de um estresse absurdo dentro de um banco. E eu conversei com meu pai, e o meu pai, 35 anos de banco, né, aposentado. Ele falou, olha, você nasceu comigo trabalhando em banco, sabe bem como é. A decisão, a escolha é sua, mas você sabe que é isso aí. Não tem outra coisa. A vida do bancário é isso. Se vai ser isso que você quer, a escolha é sua. E daí eu optei por um novo desafio. Eu falei, não, eu não vou querer. Porque eu estou muito novo, já estou cheio de... Alguns problemas estão influenciando na minha vida particular, vida pessoal. Enfim, eu não estava sabendo gerir muito isso, até pela idade, né? Bem novo, 20 e poucos anos ali. 20 anos, 21 anos. O que hoje é muito comum, né? Hoje a gurizada aí, como diz no Sul, né? Gurizada tá toda, quanto mais novo, mais pegando posição de relevância. Mas naquela época eu tive dificuldade em lidar assim e optei por sair. Só que mal sabia eu que eu continuaria nessa ascensão profissional, porque eu saí para pegar uma posição num banco de consignado que era uma regional. Então, eu saí de um ambiente que era um banco fechado para assumir uma regional de consignado que era todo o norte de Minas. Eu optei por sair, veio esse novo desafio, assumi. Então, eu pegava o carro e viajava. Então, aí a gente já tem o quê? 3 experiências já no ramo, né? Da cooperativa sim. E 2 em bancos já. Isso, de consignado. Era focado em empréstimo e crédito consignado. Aí eu cuidava, muita coisa era complicado, porque bati de frente ali com fraudes que tinha. Sim.
equipes. Eu lidei muito com essa questão de metas, de equipes, de fazer sempre o certo, né? Ir pelo caminho certo. O consignado é bastante complicado, né? O empréstimo como um todo complicado, que eu digo, porque tem muitas formas de fazer algo errado. E a gente tem que ir lá e brecar e cortar, enfim. Tive essa experiência há algum tempo nesse banco de empréstimo, de consignado, até que surgiu uma oportunidade. Veja bem, eu sou mineiro, né? A minha mãe é mineira, nascido, criado em Minas, mas o meu pai é goiano. Então, olha a mistura que é a minha vida, Deus, né? já misturou Então, aqui agora. Mineiro com o meu pai, goiano. ele é goiano, então toda a família do meu pai, os E familiares, agora tá no enfim, sul. lá sim, pois é, e com filho gaúcho, né? Então, a família do meu pai é goiano. O meu pai é goiano, a família é toda goiana. E a gente sempre, todo ano, ia 2, 3 vezes a Goiás. Então, eu sempre gostei muito de Goiânia. Apaixonado pela cidade, assim. Sempre gostei, quis morar. Comprei até investi, né, num apartamento em Goiânia. Tinha essa casa lá e esse apartamento estava alugado. E surgiu uma oportunidade na Caixa Seguradora. Olha, os nossos caminhos aí já começam a se cruzar, né? Surgiu... Não, e aí conta também qual foi o dia da tua admissão. Desculpa. Surgiu essa oportunidade na Caixa Seguradora e eu participei do processo. Entrei no dia 6 de maio de 2015. Exatamente o mesmo dia de quem, gente? O mesmo dia, 6 de maio de 2015, que a Carol retornou para a seguradora. Então, alguma coisa já tinha, não foi nada por acaso. Aí né? começou. Nada por acaso. E aí começou a minha história ali dentro da Caixa Seguradora, que foi maravilhosa. Foi maravilhosa. Eu falo assim, eu digo sem receio nenhum, assim, que eu tive uma carreira ali estratosférica, ali, meteórica. Né? Foi algo surreal para mim. Porque como eu entro para crescer, ali eu tive um dos crescimentos mais exponenciais que a gente pode pensar. Porque em 2015 eu fui contratado como consultor comercial júnior. Né? Em 2016 eu fui promovido a consultor comercial pleno. Em 2017 eu fui promovido a coordenador comercial, já assumindo uma posição em Santa Catarina. Me mudei para Florianópolis. Em 2018, já assumi como gerente regional na Bahia. Me mudei para Salvador. Aí começou então, de novo. gente já estava junto ali, né? Então, Começou a... Eu viajava pelo Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco. Então, tinha também quase que uma morada assim, em Recife, porque tinha uma base também do escritório em Recife. Em 2019, me tornei superintendente já da região que eu comecei como consultor, em Goiás, Tocantins e Maranhão. Olha até onde que eu cheguei, né? Então, em 2020, superintendente do Atacado, que foi um novo projeto da Caixa de empresas que faturam acima de 30 milhões, vai até 2 bilhões, enfim, do Atacado na Caixa. E aí eu fiquei louco, atacado mesmo da cabeça. Se atacou geral. Me ataquei. E então, assim, a cada ano eu tive crescimentos, promoções, mudanças, né? Assumindo geograficamente, assim, desafios, né? Diferentes. Morei em vários lugares. E para mim foi uma escola gigante, assim. Eu aprendi muito. Aprendi, inclusive, muito do que não se deve fazer. Né? Eu tive vários exemplos ali de situações onde eu aprendi, olha, isso não se faz com ninguém. Isso não se faz com o ser humano. Isso foi um aprendizado também. Na questão na gestão. Gestão. A gente aprende. A gente aprende tanto liderando quanto sendo liderado. Tem um lado positivo e tem um lado... Isso. A gente aprende liderando, a gente aprende sendo liderado, a gente aprende recebendo instruções para replicar com a nossa equipe. Não, certas coisas eu não vou fazer, eu não vou perder a minha credibilidade, eu não vou perder o meu caráter, a minha ética, tudo que eu aprendi por conta de
caprichos particulares, enfim. Sim. Então, muita coisa na gestão, na liderança, do que não se deve fazer, eu também aprendi. Sabe? Então, foi uma grande escola para mim. Eu falo muito essa questão ética, assim, porque eu trouxe isso muito da minha família, sabe? Eu sou muito apegado à minha família. Muito, 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 muito. Minha família é tudo. Inclusive, eu tenho tatuado meu pai e a minha mãe, né? Alusão ao meu filho, nosso filho. Né? Tem as minhas irmãs aqui, também uma indicação da relação com as minhas irmãs. Só falta a minha aí, né? Eu vou pensar o que dá para fazer. Mas depois eu coloco a coisa, se você mete o pé em mim, eu vou ficar com essa marca aqui. Né? Daí troca a tatuagem. Mas esse vínculo com a família é que me dá essa força para... Eu saí de casa muito cedo, né? Então, para continuar forte, firme, longe deles. Longe porque eles estão lá em Minas, né? No mesmo local, na mesma bate-caverna, no mesmo bate-local. E são eles que dão essa força, essa base para mim. A minha mãe, ela é uma pessoa... ela não sabe a força que ela tem, sabe? Ela é uma mulher incrível, super forte. Se sente muito frágil em todos os momentos. Ela acha que ela é muito frágil, mas ela não sabe a força que ela tem. Haja visto algumas situações onde ela já foi colocada à prova. Ela dizia, por exemplo, que quando o pai ou a mãe dela falecesse, ela morreria junto. Tá aí, aconteceu com os dois e ela foi uma das filhas, né? Uma das filhas que sustentou muito bem a situação. Óbvio, com toda a dor que foi, mas lidou de uma maneira forte, firme. Então, ela é uma pessoa, um exemplo de mulher para mim, de força. E o meu pai, assim, é difícil até falar do meu pai, pelo exemplo que ele me dá de hombridade, de caráter, de tudo. O meu pai, é difícil eu falar, sabe, do meu pai. E o meu pai, ele tem na cabeça dele que ele foi muito duro com a gente. A gente que eu digo, eu e minhas irmãs, né? Na criação, porque o meu pai, ele sempre foi pai, né? Por que eu digo? Quando meu pai tinha 16 anos, o pai dele morreu. Sim, ali já aprendeu a lidar com essa situação, né? O pai dele Criar morreu, só que ele morreu e ele era o mais velho. Tinha a minha madrinha, né? A minha tia, minha madrinha, que era mais velha que ele era o segundo, mas tinha mais 10 irmãos. Pensa, ele com 16 anos, mais 10 irmãos mais novos que ele. Então, aos 16 anos, ele se tornou pai dos irmãos. E naquela época, pensa aí, 1960 e pouco, tinha aquela ideia do homem ser o responsável pelo sustento da casa, né? A mulher cuida das crianças, né? E o homem traz o sustento. Naquela época era assim. E a fonte de trazer o sustento acabou, que meu avô infartou na roça, no meio do mato lá, morreu. E agora? Aí o meu pai teve que fazer as vezes dele, então foi trabalhar. Meu pai não teve aquele proveito da adolescência, de curtir a vida, de começar a ganhar dinheiro e curtir, não. Ele sempre foi um cara focado para dar estudo, dignidade, trabalho para os irmãos e replicou depois na nossa família. Então, para mim, é o maior exemplo que tem de homem, de caráter, de correção. E tudo que ele fez como um cara que foi duro para disciplinar, para cuidar, eu só agradeço, porque foi isso que fez com que a gente hoje, eu, minhas irmãs, a Carla e a Andréia, a gente tenha hoje a incapacidade, vou assim dizer, de fazer mal a outra pessoa, então, seja um mal financeiro, um mal físico. Tudo se explica, né? Então, vou contar para vocês, deixa eu te falar, vou contar para vocês um episódio aqui do Murilo. Quando a gente se conheceu, quando a gente começou realmente a ter um relacionamento, ele morava em Santa Catarina, em Florianópolis. E aí, logo depois que a gente começou a namorar, ele foi transferido para Salvador. E aí eu pensei, ferrou.
O homem foi embora. E ele olhou nos meus olhos e falou, não, eu vou vir todo final de semana. E aí logo eu pensei, não vai. Porque vai gastar todo o salário e vai, né, desistir desse negócio. Eu tô pagando um empréstimo até hoje. Tô E pagando aí, empréstimo até hoje. as origens, né, lá da educação, como ele falou agora, né, do seu Joaquim, que eu adoro ele, amo muito ele, né, veio à tona, porque realmente ele cumpriu com a palavra dele. Então, ele ficou quase 3 anos, né, depois de Salvador, foi para Goiás e ficou nas idas e vindas. Todo final de semana, ele vinha me ver. E, inclusive, quando a gente teve o Joaquim, né, aí ele veio embora e aí a gente seguiu a vida realmente, né, morando no mesmo lugar. E aí cá estamos sócios e nos vendo todos os dias. Então, realmente, eu acho que isso veio a confirmar aquilo que eu te falei lá atrás, quando a gente se conheceu pelo lado profissional, numa mesa de trabalho, onde a gente conseguiu identificar, eu consegui identificar já nas tuas atitudes o quanto tu é um homem realmente de palavra, sério, e que tem, né, todas as qualidades que qualquer mulher hoje busca. Então, realmente faz sentido tudo que, na tua educação, né, pelo histórico familiar de vocês. Eu acredito muito isso ao meu pai, sabe? Ao meu pai e minha mãe, óbvio, mas eu digo mais ao meu pai porque ele foi mais duro, né? Ele trouxe essa criação que ele teve lá atrás e era muito assim, porque assim, é algo que eu quero trazer para os nossos filhos, né? Não necessariamente a mesma criação, que seja rígido, não isso, mas da disciplina, do respeito. O que a gente vê hoje, não vou generalizar, mas acontece muito, é muito comum de encontrarmos jovens, principalmente, que não respeitam os idosos. Eu sou da época, assim, até pouco tempo meus avós estavam vivos, né? Hoje, infelizmente, não tenho mais, mas de chegarmos na casa deles para uma visita, pegar na mão e pedir a bênção. Hoje é raro ver isso. Raríssimo ver um jovem hoje que tenha esse tipo de atitude. Mas veio muito da disciplina que o meu pai exigia. E isso faz um reflexo muito grande para a gente no dia a dia, esse respeito, sabe? Porque não precisa ser com os avós. Isso reflete com os idosos, com as mulheres, com os homens, enfim, com tudo. Sim. É o respeito, é a disciplina, é você saber lidar, se posicionar com respeito a outra pessoa. E isso meu pai fez muito além disso, né? Mas ele hoje ele se sente um pouco culpado por ter sido meio duro, mas a gente agradece muito a ele por ele ter sido assim. Porque talvez a gente pudesse ter se perdido. É tão comum isso acontecer. Segue para a vida toda. Hoje tem a gurizada que muitas vezes os avós chegam na nossa casa, assim, não que seja lá dentro de casa isso, né? Eu estou bem exemplificando assim, mas que às vezes está lá no celular e não dá um abraço, não dá sabe? Não tem aquele afeto todo. Então, é isso que eu fico pensando, assim. Agradeço muito aos meus pais por terem feito tudo, todos os nãos que a gente teve, foram vários, né? Porque a gente pedia muita coisa a todo momento, e os nãos que colocaram a gente no trilho, porque fazer tudo o tempo todo também não é dos caminhos ideal, mais saudáveis, né? Da mesma forma que eu citei os meus pais, eu acho bastante pertinente, né, que você fale dos seus, porque são guerreiros, né? Pelo pouco que eu conheço da história de seus pais, que são guerreiros e que deram essa educação também, porque te formaram uma pessoa bastante cuidadosa, amorosa, e a gente sabe da luta que era deles, né? Você sempre conta do seu pai que acordava às 5 da manhã com chuva e frio, que é aqui no sul, né? E para poder fazer as correrias deles, a gente é preciso hoje exaltar isso, né? A gente tem que fazer referência a isso. E a gente acaba no dia a dia, às vezes, esquecendo um pouco, né, de exaltar o quanto a nossa família é importante para a nossa vida atual, né? Quanta coisa a gente aprendeu
e graças a eles, né, o esforço que eles fizeram na época. Então, realmente, meus pais são gaúchos, né, de Porto Alegre, e como bom gaúcho aqui, nessa época de frio, é mais difícil, e na época do meu pai, principalmente, que a minha mãe ficou muito tempo cuidando da gente, então meu pai saía 5, 4 horas da manhã, frio ali de 2, 3, 0, muitas vezes, né? Então passou bastante essa fase aí com bastante dificuldade financeira. Trabalhava em Porto Alegre e a gente passou uma fase bem grande morando em Esteio, Canoas. Então tinha aquele deslocamento de Transurb e até chegar no trabalho. Então realmente foi uma grande dificuldade, além da questão financeira mesmo, né? Da gente sempre ser uma família unida nesse sentido. Então, por que eu comecei a trabalhar lá com 14 anos, né? Eu acabei não explicando muito esse porém. Então, eu comecei justamente para dar um apoio para eles, e isso foi muito bom para mim, porque eu comecei a valorizar outras coisas, né? Que hoje em dia a gurizada acaba não valorizando tanto. Então, foi legal para mim, eu consegui também me sentir importante naquele momento, apoiá-los, ajudá-los, né? A minha mãe sempre, né, uma mulher guerreira que eu admiro muito, forte, tem uma personalidade muito forte e que sempre nos apoiou em tudo, assim, em todas as loucuras, em todos os momentos difíceis, né? E o meu pai é mais dócil, mais calado, né? Para tirar uma palavra dele é mais difícil, mas sempre esteve também do nosso lado. Nós somos em 3 irmãos, né? Eu sou do meio. Então, meu irmão mais velho também, a gente, como a diferença é de quase 3 anos ali, a gente compartilhou muita coisa na adolescência também. E eu tenho uma mana, a mais jovem, com a Natália, com 15 anos de diferença. Então, eu também ali fiquei mais no papel compartilhando o papel de mãe do que de irmã, né, pela diferença de idade. E a gente é bem unido, assim, tem essa coisa da família que eu admiro muito na tua também, apesar da distância, né? De Murilo morar hoje em Canoas, Rio Grande do Sul, e a família toda de Minas, vocês se falam todos os dias, né? Isso, sim. Então, isso é admirável, assim, muitas famílias estão próximas e, ao mesmo tempo, estão longe, né? Uhum. E isso é muito bacana, muito legal, e eu aprendi, né, com vocês, com a família de vocês, a ter essa proximidade, porque muitas vezes eu deixava de falar com a minha mãe 1, 2 dias, apesar de estar no mesmo estado, mesmo município, muitas vezes a gente acabava não se falando, não se comunicando todos os dias. Então isso foi para também aprendi, né, a ficar mais próximo a eles nessa comunicação e estar ali mesmo de fato, né? Eu acho que isso é importante para a vida, para a gente também dar um conforto, né, para os nossos pais que daqui um pouco não estão aí, e a gente deixou de conviver, de compartilhar. E eu acho que a qualidade da relação ela é muito mais importante do que a quantidade. Que acaba que Sim. a gente. Eu vi, moro com meus pais, mas nem converso, nem falo, faço de conta que nem existe, e tá na mesma casa. Então isso não faz sentido, né? Eu tenho essa proximidade com os meus pais. A gente fala proximidade, mas é exatamente isso, é estar presente, né, de alguma forma. Hoje em dia facilitou bastante os canais que a gente tem, né, de uma ligação por vídeo, né, um áudio que manda, então a gente está sempre em contato, né? Eu e as minhas irmãs, a Carla e a Andrea, nós já sempre fomos bastante unidos, assim, apegados um ao outro. Nós nunca tivemos muito, até mesmo com nossos pais, né? Muito aquela coisa do eu te amo, sabe? A Andrea é mais assim, né? Eu e a Carla um pouco menos, mas não que a gente não sinta, muito pelo contrário, né? As ações são muito mais fortes do que muitas vezes aquilo que a gente fala, né? Aquilo que a gente diz é bonito falar, eu gostaria muito mais de ser mais aberto assim a falar,
Mas eu acho que as ações nossas no dia a dia, o que a gente faz um pelo outro, enquanto família, núcleo familiar, instituição familiar, o cuidado com os nossos pais, retribuir tudo o que eles fizeram por nós. Eu precisaria talvez de umas 3 vidas aí para retribuir aos meus pais tudo o que eles fizeram por mim. Mas eu tenho com as minhas irmãs assim, um relacionamento fantástico, absurdo. Eu sou apaixonado nelas, né? Uma psicóloga, a Carla, a Andréia, fisioterapeuta, e elas estão sempre em contato comigo. Eu sou o caçula, né? Mas não sou mimado, não sou aquela coisa, né? É o bebezinho da mamãe. É a rapa do tacho ali, mas por eu ter saído muito cedo de casa, eu sinto muita falta da convivência, óbvio, né? Que a gente tinha dentro desse núcleo familiar. Talvez isso, sei lá, me pese um dia. Eu não vou ficar carregando isso comigo, porque a vida tem que seguir, né? Como eu disse lá atrás, o meu pai falava que cria os filhos para o mundo, né? Então, foi para o mundo que eu fui, rodei o Brasil todo, te encontrei, fizemos a nossa família e aqui estamos. Então, cabe a mim estar próximo deles da forma que eu consegui, o mais próximo possível. Então, a gente está sempre junto, sempre indo lá. Você percebe, entende isso e está sempre comigo também, para que eu possa estar presente fisicamente para dar um abraço e a gente viver momentos de festa ali, né, com a nossa família. Isso é muito importante, porque o dia a dia ele é maçante, né? A gente tem os nossos compromissos de casa, de trabalho, com todo mundo é assim. O que cabe a nós é achar uma forma, uma maneira de aliviar muito essa tensão na nossa cabeça, né? Então, eu sinto muito essa falta, essa distância, é uma dor que não dá para explicar, assim, é difícil. Quando eu assusto, já tem 2 meses que eu vi minhas irmãs, tem 3 meses, né, que eu vi meus pais. O meu sobrinho, né, coisa mais gostosa, o João tá já com 8 anos, e é difícil ficar longe, é muito difícil. Mas a vida, a gente fez escolhas, não que esteja, né, reclamando, não é isso. Mas é óbvio, não dá para ser tudo tão lindo, maravilhoso. A gente faz algumas escolhas, vai por alguns caminhos, que isso aí é natural, vai acontecer. Não tem como ser tudo lindo, perfeito, né? Sim. Mas essa questão da distância, assim, as ações que a gente faz, o que mais me deixa tranquilo, até tem uma fala da Madre Teresa de Calcutá, né? Que as mãos que fazem o bem são mais sagradas que os lábios que rezam, uma coisa assim. Muita gente fala muito, tem um discurso muito bonito, mas as ações, né, a prática em si não condiz com o que deveria ser feito, com o que a pessoa fala. Então, quando você tem ações que são boas, que são para cima, como eu procuro ter com a nossa família, é muito mais saudável, tem muito mais valor do que simplesmente falar alguma coisa que você faz, sendo que no final isso de verdade não acontece. Então, com a minha família é isso. A gente tem ações de ficar próximo, de buscar essa proximidade, de buscar esse calor, essa segurança, muito mais do que simplesmente falar que eu estou com saudade e não fazer nada com isso, né? Legal, bem, bem emocionante, né? Falando da família, acho que é o nosso ponto base, né? Tudo que a gente sabe, tudo que a gente tem e a nossa raiz, né? E também replicar agora com o nosso gurizinho, né? Que o Joaquim, que a Carol já de um relacionamento anterior já teve a Duda e a Rafa, e nós dois temos agora o Joaquim, tá com 3 anos e 5 meses, né? Já tá no jiu-jitsu, na escola, no jiu-jitsu, e tá brincando e é uma maravilha, né? É a força que a gente tem para poder enfrentar os desafios diários. É uma coisa impressionante. Muitas vezes o dia não tá legal, tá complicado. E eu lembro que de manhã a gente deixou ele na escola e já dá aquela saudade ali à tarde para buscá-lo. Então, é surreal isso. E não é fácil, né? A gente lidar com 3 idades totalmente diferentes. Hoje a gente tem a Duda com 17. Então, uma fase bem adolescente, já indo para a fase adulta, com objetivos diferentes, né? Já pensando na vida, na carreira, na profissão, né?
E a gente tem a Rafa, né, com 10 anos, que aí já está numa fase ali também, né, pensando, deixando um pouco de ser criança, com um objetivo já de olhar para outros horizontes também. E que a gente olha para ela e vê, nossa, às vezes atitudes de criança, daqui um pouco já é atitudes, né, de adolescente, já um pouco diferente. Então, misturam muito. A gente tem que saber lidar com cada um de forma diferente. Claro, são pessoas diferentes, né? E o Joaquim com 3 anos, que é, né, criança total, tá? Saiu da fase de bebê já faz algum tempo. Ele fala, né? Mamãe, eu não sou mais bebê, eu sou criança. E aí a gente lidar, né, com essa situação também. Murilo sabe lidar muito bem, porque, como ele falou, as duas meninas são de um outro relacionamento, então ele assume um papel que mistura um pouco com o pai do Joaquim, mistura um pouco com as meninas, né? Da convivência. No fim, é pai também, né, das meninas. Então, isso é muito bacana, porque eu posso dizer do fundo do meu coração que a gente leva super bem, né? Como toda família tem aqueles momentos, né? Quem é que deixou a louça suja na pia? Aí as meninas uma joga para outra, enfim. Mas a gente vive super bem, tem uma relação boa, nós, né? Nós 5, então todo mundo se respeita. Acho que isso é importante também, o respeito mútuo, né? Da família. E a gente tá com, né? A gente tem espaço para criar o nosso podcast. Olha como é legal, né? A gente tem a maturidade de saber o espaço de cada um. A gente tem a nossa empresa hoje, a Contrate Consultoria. A gente tem, né, agora o nosso novo projeto, que é o Show Te Falar. E a gente tem outros projetos também pessoais, né? E tudo rola muito bem, tudo dá certo. Por quê? Porque a gente sabe respeitar o espaço de cada um e a gente quer fazer tudo de uma forma leve. Porque se a gente começar a pesar demais, né, tanto na relação lá em casa, como na sociedade, na Contrate Consultoria ou no Show Te Falar, vai ficar difícil, né, de fluir. Então, o segredo do negócio deixa a coisa ser natural, ser leve. Claro, nas horas difíceis a gente tem que puxar as meninas ali, né, pela orelha, no modo de falar, mas funciona. Né? Por enquanto está funcionando, já tem 5 anos que está funcionando, e a ideia aí é que funcione até a gente ficar bem, bem velhinho lá, um cuidando do outro. Será que vai me aturar assim? Que eu vou... Vai ter que aturar agora, meu. O pessoal brinca comigo que era 2 Kinder Ovo, né? Que eu tive 2 Kinder Ovo já com 2 surpresinhas. Era um Kinder Ovo com 2 surpresinhas. Já veio 2 prontas. Também foi uma reinvenção para mim, né? Eu jamais, imagino, não vou mentir, eu não tinha imaginado, não tinha programado. Acho que é difícil uma pessoa pensar, né? Saiu da vida solteira lá de Goiás. A vida solteira e foi ser amarrado aqui no sul. Mas brincadeiras à parte, foi sim também, diariamente, é um desafio, não deixa de ser, nunca vai deixar de ser pelas fases que cada um vai entrando, né? A paternidade, ela é um grande desafio, né? Uma delícia de desafio. E a gente vai aprendendo a cada dia, né? Os desafios são diários, a gente mata um leão por dia, já tem outro pendurado ali esperando, mas é muito gostoso. Eu tenho aprendido a lidar com essa situação toda da casa cheia, né? Perguntaram outro dia, e vão ter outro, só se a gente vender a casa e comprar um galpão, vender um carro e comprar uma Kombi, né? Tira os bancos para caber todo mundo. Então não vamos, já foi. E aqui firma, na verdade, tudo aquilo que a gente vem falando desde o início do Deixa eu te falar. Vai dar certo, né? Então, a gente tem esse propósito, não só da vida familiar, mas também da vida empresarial, de fazer dar certo. Então, é o nosso suor, nosso empenho, de quando um tá, né, meio desanimado, vai lá o outro e puxa. Então, esse é o nosso propósito. Tudo que a gente
colocou em prática, não só nos nossos desafios familiares, mas também na nossa empresa e agora no Show Te Falar, tem tudo para dar certo. Por quê? Porque a gente está super afim, a gente se empenha, né? E tem essa relação, essa conexão, que eu acho que é muito importante em qualquer projeto familiar, projeto, né, empresarial, de ter essa conexão, de estudar, né? A gente tem também essa conexão de estudar muito aquilo que a gente quer se aprofundar. E eu até vou contar para vocês aqui, deixa eu te falar. Na época da seguradora, a gente tinha... Lá vem. A gente tinha algumas certificações, né? Porque no meio bancário, também na seguradora, é exigido algumas certificações para a gente atuar nesse mercado. E aí eu lembro na época da seguradora, da Caixa Seguradora, que nós tínhamos, todos os superintendentes tinham esse desafio de fazer uma certificação muito difícil. E o banco também tem essa exigência de fazer essa certificação. Não vou falar o nome da certificação para não expor, mas é uma certificação realmente que a pessoa tem que estudar. Eu tirei uma semana para estudar e fazer essa certificação. Eu me programei para fazer essa certificação. Passei, tirei lá 8.2, não lembro direito, mas passei. E aí, logo depois, Murilo teve que fazer essa certificação. Vários superintendentes, funcionários do banco, tiraram férias, fizeram 1, 2, 3. Teve gente que fez 5 vezes essa certificação e não passou. E aí Murilo, vai vencer a tua certificação e aí já fez a inscrição? Não, vou fazer semana que vem. E eu, tá, né? Passou 2 semanas. E aí a certificação tá estudando. Eu dei uma lida. Eu vou passar, não te preocupa. Então tá, né? Deu mais uma vez. E aí, falta 3 dias para fazer a certificação. Já estudou, tá preparado? Não, tô preparado. Vou fazer a certificação. Eu pensei, vai dar ruim esse negócio. E aí, fez a certificação. Vai dar merda. E adivinha a resposta. Tirou mais do que quem morreu estudando. Eu estudei 1 semana, tirei 8.2, ele tirou 9,5. E aí eu digo, gente, esse homem é de outro mundo, né? E aí isso são várias situações onde ele pega o negócio. Eu não sei, tem alguma coisa ali que dá certo. Não, mas passou. Passei. Mas não sei. A gente estudar aquilo que a gente gosta, fica tudo mais fácil. A gente grava, memoriza ali, muito mais fácil. E era algo que eu sempre gostei, que eu gosto. Então, não sei, talvez seja isso. Talvez se pegar alguma coisa ali que não tem nada a ver comigo, eu vou estudar uma física quântica, né? Vai ser muito mais difícil. Sim. Mas, dentro daquele tema nosso, fica muito mais fácil quando a gente gosta daquele assunto, né? Isso aí é fato. Passei e vamos ter que passar em vários ainda, né? Então, a gente não para de estudar, não para de se qualificar e faz parte de estudo, da qualificação, isso aí não pode parar nunca, né? Resumindo, então, pessoal, Murilo tem mais de 5 certificações, eu também tenho várias certificações, a gente gosta de estudar, de se aprimorar, então... É importante isso para o nosso negócio também e também para a gente, né, como profissional, também para o currículo, ter essas certificações do nosso meio, no meio bancário. E aí tem esses episódios aí, como eu falei para vocês, de estudar 1 semana, menos de 1 semana e tirar 9,5. E tem muitas outras coisas que a gente vai falar para vocês no Show Te Falar. Muitos convidados especiais, muitos temas importantes também que a gente vai compartilhar aqui na mesa com vocês. É interessante falar que das próximas vezes estaremos, né, nós dois do mesmo lado, óbvio, né, e com um convidado. Então já temos aí, como eu disse lá no início, uma agenda já de convidados. A cada semana a gente vai soltar para vocês. Então acompanhe a gente no YouTube, no nosso canal, tá? O Show Te Falar. Tem o Instagram também, o Show Te Falar no Instagram. Teremos lá os cortes, enfim, vários conteúdos interessantes, né? Acompanhem, divulguem, curta a gente, compartilhe o nosso canal, compartilhe o nosso Instagram, dá essa força aí pra gente, tá bom?
porque é um início de um novo projeto, todo início é um pouco mais complicado, a gente conta muito com vocês, tá bom? Então já ative o sininho aqui, se inscreva no nosso canal, a gente conta com isso aí. E teremos aí já, semana que vem, conteúdo novo, a cada semana, novas parcerias aqui nessa mesa, dividindo várias coisas, várias informações legais aí pra gente. Espero que tenham gostado aqui da nossa troca aqui de Eu gostei de te conhecer, sabia? Conheci mais hoje, gostei. Foi bom. Ótimo. Acho que você falou algumas coisas, pelo menos sobre mim, eu acho que foi a primeira vez que me elogiou, né? Eu vou até te dar flores hoje. Apesar que eu sei que você não gosta, né, de flores, então deixa quieto, dá chocolate que vai ser melhor. Agradecer, tá, pessoal, a cada um de vocês aí que teve a paciência, né, o carinho conosco de nos assistir e nos acompanhe. Não fique só nessa, óbvio, né? Teremos aí vários momentos interessantes e contamos com vocês nos próximos vídeos aí, nas próximas postagens que teremos tanto no YouTube quanto no Instagram, tá bom? Muito obrigado pela paciência, pela parceria, pela atenção de vocês e cole junto conosco, beleza? Deixa eu te falar, brigadão, tá?